Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é dia de a gente falar sobre provérbios, né? Eu estou no capítulo 4 de provérbios, estou trazendo o capítulo 4 hoje. Nós vamos, né? Vou comentar aqui sobre o provérbios 4. Já vamos começar. Vou estar lendo do capítulo do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 4 de Provérbios. A exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Vou ler do 1 ao 13. Ouvi, filhos, a correção do pai e está atento para conhecer a prudência. Pois dou-vos boas doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único, e em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquirir a inteligência e não te esqueça nem de apartar das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo o que possui, adquire a sabedoria. O conhecimento, o versículo 8. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória e entregará. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei, e pela carreira direita te farei andar. Pois elas andarão e se embaraçarão os teus caminhos, e se correrão e não tropeçarás. Pega a correção e não a largue, guarda-a, porque ela é a tua vida. Então, Salomão, né? Aqui quem está falando é o pai, né? O versículo 1 fala que, né, o pai que ensina, que ele está transmitindo a sua própria experiência e sabedoria como um presente para o filho. Ele diz para os filhos estarem atentos, ouvir a instrução, né, ou a correção, a disciplina do pai, para aprender e entender a prudência. A correção não é uma punição, é um ensinamento valioso, né? Ensinamento valioso para não se desviar da lei e dos mandamentos de Deus, né? Segue esses mandamentos, quem segue esses mandamentos leva a sabedoria, né? Tem a sabedoria, que é a coisa principal e garante anos de vidas, né? A sabedoria, ela garante anos de vida. A correção ela não é uma punição, é um ensinamento valioso para desviar da lei dos mandamentos, né? Como eu disse agora há pouco. Então diz assim, para seguir esses mandamentos, né? Quem segue esses mandamentos leva a sabedoria, que é a coisa principal e que garante anos de vida, protegendo nos caminhos retos.
Hebreus, né, Hebreus capítulo 12, 6 e 8, a palavra de Deus diz assim, que a disciplina é como um sinal do amor de Deus, né? Porque o Senhor, ele corrige aquele que ele ama e acorta a qualquer que recebe por filho, qualquer que receber ele por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Quando suportamos a correção dele, ele nos trata como filhos. Porque filhos a quem o pai não corrige, né? Não está se estiver sem disciplina, do qual todos foram feitos participantes. Então não são, são bastardos e não filhos, né? Então quer dizer, se nós suportarmos a correção de Deus, nós vamos ser tratados como filhos, né? Porque nós somos os filhos, o pai, ele corrige, o pai que não corrige o filho, né? Mas se nós ficarmos sem disciplina, da qual nós somos todos feitos participantes, então nós somos bastardos, não somos filhos. Então, Salomão nos instrui a nós aceitar a correção de Deus, a disciplina, né? Disciplina de Deus. No versículo 14, diz assim: não entres na vereda dos ímpios, e nem andes pelo caminho dos maus, né? E no 15, evita-o e não passe por ela, desvia-te dela e passe de largo. Versículo 16, pois não dorme se não faz mal, e foge deles o sono, se não fizer nenhum tropeço, nenhum tropeçar, alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas na vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Os caminhos do ímpio é como a escuridão. Eles nem conhecem aquilo em que eles tropeçam, né? Aí no 20 ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e para a razão, para as minhas palavras e as minhas razão, inclina o teu ouvido, não te deixe apartar dos teus olhos, e guarda o meu coração, e guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham saúde, são vida para os que acham, e saúde para o corpo, para o nosso corpo, né? Sobretudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Desvie de ti a tortuosura da boca e alonga-te a perversidade dos lábios, porque os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, que todos os teus caminhos sejam ordenados. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. São ensinamentos que Provérbios nos ensina, né? Conselhos, e nos instrui, né? Então, Salomão, ele aconselha a não andar, não evitar. Aliás, Salomão aconselha a não andar e evitar, né? Evitar seguir os passos de pessoas, mas desviando do mal.
e aconselhando a sabedoria e a justiça. Porque o caminho do justo ele se torna mais claro como o tempo, né? Com o tempo, enquanto o do ímpio leva à escuridão, leva ao tropeço. No versículo 16, que eu já li lá, e fala assim, pois eles não dormem se não fizeram mal. Os ímpios, eles comem o pão da maldade. Eles bebem o vinho da violência e não conseguem dormir sem eles fazerem o mal. Se eles não fazerem mal, eles não conseguem dormir. Tem que fazer o mal, né? É como a escuridão, eles não vê aonde eles tropeçam. No 18, no versículo 18, ele diz assim, mas o justo, os seus caminhos é como a luz da aurora, que brilha, né, cada vez mais forte até o dia perfeito. Isso simboliza a clareza, a verdade, né, o crescimento. E o versículo 22, o 20 e o 22, Salomão faz um chamado. Ele lembra da importância. Ele faz um chamado para lembrar da importância da verdade que está sendo ensinado, da verdade que ele vem ensinando, né? No 23 ele diz, sobre tudo que tiveres guardado, guarda o teu coração, de onde vêm as decisões, né? Do coração que vem as decisões, os pensamentos, os desejos, né? Ele fala, protege a sua mente das suas emoções e das suas vontades. Então, para nós guardarmos o coração, né? Guardar o nosso coração de tudo que tiver que guardar. Que é do coração que vem as decisões, os pensamentos, os desejos, não é mesmo? E proteger a nossa mente das nossas emoções, das nossas vontades. A palavra de Deus fala, é o que Salomão nos instrui, é o que Salomão nos ensina. No versículo 26 e o 27, ele comenta, o comentário que ele faz são símbolos físicos de conduta, símbolos físicos de comunicação, atenção e conduta. Ele fala sobre a nossa boca, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos pés, né? São símbolos físicos de comunicação, de atenção e de conduta. Então nós temos que guardar os nossos pés, aonde nós pisamos, aonde nós andamos, guardar a nossa boca, do que nós falamos, né? Os nossos lábios, guardar os nossos olhos, né? Para onde é que a gente está olhando o lugar certo, o lugar errado, guardar nossas mentes e os nossos corações. Amém, gente? Comente, tá? Dê o seu like, compartilhe com mais amigos. Eu agradeço por vocês estarem comigo até aqui. Muito obrigada. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.